primeiro ponto positivo que eu vou destacar são cenários e locações. Estão impressionantemente belos. Tanto locações medievais, como castelos e construções antigas, quanto as locações naturais, florestas, pântanos, montanhas. E cada cenário é mais perfeito do que o próximo, é impressionante. Eu achava que tinha sido gravado na Nova Zelândia, né? Quando se fala em cenário perfeito, você associa automaticamente a Nova Zelândia. Porém, fazendo uma pesquisa muito rápida para poder falar sobre cenários, eu descobri que a maioria deles, se não todos, porque eles não me falam de outros lugares, foram gravados na própria Inglaterra. Eu vou destacar 2 deles, vou colocar a foto para vocês aqui agora, com o nome de cada local. Os 2 são na Inglaterra. O primeiro é Holywell Bay e o segundo é o Parque Nacional de Snowdonia. Algumas cenas de lutas, batalhas, cenas de viagens a cavalo, até mesmo uma cena muito bacana em que teve onde Morgana viajava junto com Nimue e uma outra férica fugindo do exército dos paladinos. Elas caminhavam por essas locações e foi assim incrível, cenas perfeitas, locais perfeitos. Segundo ponto positivo, efeitos especiais. Na verdade, assim, falar de efeitos especiais em relação a séries de fantasia, distopia, futuristas da Netflix é chovendo molhado, né? Mas efeitos especiais eles não pouparam nessa série, viu? As cenas em que Nimue faz as suas conjurações e aparecem alguns elementos mágicos da floresta ou mesmo do povo feérico são impressionantes. Tem uma cena em especial em que é conjurado um tipo de vórtice de vento e fumaça, é muito bem feito. Você vai reparar que não tem defeitos, é tudo muito realista. Os efeitos utilizados em volta de detritos, vento, posicionamento de câmeras para que essas cenas tivessem esse impacto é impressionante. Excelente mesmo. Porque eu já vi várias séries que têm efeitos especiais que parece que foi feito no Paint. Enfim, triste, mas real. Um ponto fortíssimo do enredo, que eu acho que foi, na verdade, o que salvou o roteiro em relação a ritmo nessa história, foi a questão político-religiosa. Existe uma grande tensão entre essas organizações e dentro do contexto da história isso é fundamental. Existe ali uma batalha que corre, né, paralela à questão da protagonista, que era salvar o seu povo, que é o povo feérico, que é a questão do trono, onde Uther está ali na peleja para se sustentar no trono como rei, porque tem um outro grupo tentando invadir não, né? Alcançar, tomar toda aquela região e os reinos adjacentes, como a gente já viu em várias séries, vários filmes, existe toda aquela guerra. Porém, a participação da igreja dentro da história é muito forte. Existe um exército chamado Exército dos Paladinos, que são caçadores de feéricos, ou seja, os paladinos eles caçam e exterminam o povo feérico, o povo que tem sangue mágico. Isso pode ser muito associado à questão da caça às bruxas e da Inquisição que era feita na Idade Média pela Igreja Católica, porque a visão que você tem das ações e do posicionamento, dos discursos desse grupo, né, os Paladinos Vermelhos, casa muito com essa questão da igreja em eras medievais, onde eles queimavam bruxas, enfim, porque você vai ver cenas parecidas na série. E isso é uma parte da história, é uma parte do enredo que é realmente muito interessante de acompanhar, que causa em você esse impacto de prestar atenção, de chamar a atenção para a história o tempo todo, porque eles têm muito destaque. Essa questão política aí, ela tem muito destaque e é algo que realmente te chama para a história, te prende no enredo, diferente da história da protagonista, que é, enfim. O quarto ponto positivo dessa história, já estou falando com um sorriso no rosto porque me deixou muito feliz, muito contente. Nesse quesito, Netflix raramente desaponta, né? Felizmente, é a representatividade. Por que representatividade? Morgana e Arthur são personagens interpretados por atores negros
E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Porque essa quebra, né, desse estigma de grandes protagonistas louros de olhos azuis tem que ser quebrada, sim. Tem. Precisa ser quebrada. Netflix, como eu falei, não decepciona. Ela sempre traz umas novidades, uns elementos, umas coisas diferentes. Enfim, perfeita Netflix. Ó. Morgana é interpretada pela atriz Shallon Bruce Franklin. E Arthur, seu irmão, é interpretado pelo ator Devon Terrell. Ambos atores negros, belíssimos e que estiveram perfeitos em seus papéis. Uma pena que o roteiro estragou muito a participação de Arthur, mas ainda assim não tira o mérito do ator. Uma outra questão referente à representatividade que eu fiquei extremamente surpreso de ver em cena é que Morgana, se for spoiler, me perdoe, mas eu tenho que falar isso. Ela é lésbica e ela tem um relacionamento com uma das freiras desse convento onde a personagem principal, que é Nimue, ela passa durante a história, que é a freira Célia. E eu fiquei chocado e ao mesmo tempo impressionado e ao mesmo tempo feliz, enfim, foi um misto de sensações e sentimentos. Mas eu fiquei muito contente de ver que há representatividade, apesar do contexto ser bem estranho. Mas levando-se em conta que é uma história que se passa numa época medieval, isso não é tão estranho assim, né? Obviamente que um casal lésbico naquela época seria tratado de uma maneira muito hostil e provavelmente seriam condenadas à morte, forca ou numa fogueira por conta de, não sei, possessão demoníaca ou algo do tipo. Sabemos como a igreja lidava com orientação sexual naquela época medieval, os fatos históricos estão aí, não negam, mas a Netflix está aí para trazer assim um brilho colorido, iluminado para essas situações. E eu gostei demais de ver isso em cena. E encerrando com o quinto ponto positivo sobre Cursed, eu queria falar sobre Merlin. Merlin é interpretado pelo ator que, como eu já falei antes, participou da série Viking, que é um nome complicado, que eu não quero falar para me errar. E ele é impressionante, a interpretação dele é impressionante. Apesar do personagem ter sido diminuído de uma maneira muito grotesca, porque trataram Merlin como um bêbado, louco até em alguns momentos, mas o personagem em si é sensacional. Ele tem um ponto de redenção no final que é crucial para o personagem. Eu não sei qual a importância para o enredo e nem sei por que eles seguraram tanto tempo para que aquela cena acontecesse. Mas enfim, é um baita spoiler, faz parte do plot twist que eles criaram. Eu não quero dar muito spoiler aqui porque é uma série muito recente, tem muita gente que não assistiu ainda. Mas enfim, tem uma cena em que Merlin, ele é, no final, assim, surpreendentemente perfeito. E ele fez nessa cena tudo que eu esperei que Nimue fizesse nos 10 episódios. E essa cena no final do 10º capítulo, que é o final da temporada. Então assim, ele foi impressionantemente perfeito, sabe? Literalmente de arrepiar a cena. E você fica realmente ali, assim, refém da necessidade de saber o que esse personagem vai fazer numa próxima temporada. Mais uma vez eu reforço, você não vai muito se interessar pela personagem principal e nem com a história dela a seguir. Apesar do plot twist ter oferecido um gancho para Nimue um pouco interessante para a próxima temporada. Mas o de Merlin é assim absurdamente maior, melhor, enfim, tudo para todos. É isso. Essa foi minha impressão de Cursed. É uma série boa? Sim. Dentro da proposta que ela oferece, sim. Porque é uma história que, pela cronologia, ela se passa antes da Era Arturiana. Então eles teriam margem para fazer o que eles quisessem. Só que eles mudaram muita coisa e essas mudanças, muitas delas não foram positivas para quem já conhece a história. Eu acho que quando você vai lidar com um clássico e você vai dar uma nova roupagem, você tem que ter o mínimo de cuidado, de zelo, de respeito pelo que já existe. Existem mudanças que são muito legais de assistir. O desenvolvimento de Morgana, por exemplo, foi uma delas. É uma coisa que surpreendeu, não foi tão ruim de ver, eu achei até interessante. E dá, assim, uma vertente para uma coisa muito bacana mais na frente. Apesar de ser totalmente diferente do que eu esperava, do que eu já conheço, do que eu já vi.
Talvez a proposta de Cursed seja essa, algo realmente muito novo com base em algo que já existe há muito tempo. Vamos ver então agora o que a Netflix apronta para uma segunda temporada, que sabe lá Deus quando vai sair, porque conhecemos a Netflix, eles não têm uma periodicidade muito boa, né? Sai uma temporada esse ano, outra daqui a 2, enfim. Vida que segue. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não estou aqui criticando quem gostou. Estou apenas trazendo o meu ponto de vista sobre o que eu entendi, o que eu vi da série. Eu acabei de fazer uma pesquisa muito longa sobre Arthur e quando eu assisti a série me impactou um pouco, de modo mais negativo que positivo. Porém, existem muitos pontos positivos que, se eles explorarem de uma maneira boa, pode fazer uma continuação, uma segunda e terceira temporada muito legais. Vamos torcer para que isso aconteça e que seja logo da Netflix, enfim. Então é isso, pessoas. Eu sou o Fábio Abreu, fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até! Opa, oi gente, tudo bom? Eu sou o Caio Neves e eu vim oferecer a vocês uma dica de leitura. Aproveitando aí o tema de fantasia medieval, eu vim falar para vocês lerem o livro Glenraven. É da mesma autora da série As Brumas de Avalon, que eu sei que foi indicação do último livro, e acompanha a história de duas mulheres no tempo moderno, onde elas têm seus problemas aí com a vida e resolvem viajar para um lugar chamado Glenraven. E lá elas se deparam com uma sociedade meio medieval, bastante magia, bastante aventura, e o mais legal desse livro é que as protagonistas são mulheres fortes. Super indico a leitura, vale muito a pena. Um beijo, tchau, tchau!